Olá, caros alunos, professor Mailson mais uma vez. Essa é uma aula para a turma dos primeiros anos, né? Uma aula de Química sobre os comentários da atividade 3, ok? Então vamos lá. Só mostrando para vocês, esse aqui é o nosso formulário, ele tem 5 questões, como todos, e a gente escolheu aqui algumas questões para que a gente possa discutir com vocês. A primeira é essa. Diz o seguinte: o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, é um hidróxido cáustico usado na indústria, principalmente como base química, na fabricação de papel, tecidos, detergentes, alimentos, biodiesel. Qual a massa atômica do hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica? A questão não quer que você saiba disso decorado. Ela está te dando esses dados aqui, ó, certo? Deixa eu sair daqui. Ela está te dando esses dados para que você possa fazer aí o cálculo da massa atômica. Qual é a fórmula da massa atômica? A fórmula molecular é essa, tá certo? Então, conhecendo aí, no caso, a nossa questão está aqui. E aqui está a fórmula. O que você tem que fazer para identificar a massa atômica de uma molécula, né, de uma substância como um todo, é saber a massa atômica de cada elemento que forma ela. Então, a fórmula molecular da soda cáustica é essa. Tem aí um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. O que você tem que fazer agora é colocar os dados, os valores, né, da massa atômica de cada elemento e aí fazer essa soma. Então, por exemplo, já que eu só tenho um átomo de sódio, eu vou colocar aqui, só um instante, eu vou colocar aqui o valor desse um átomo de sódio. O átomo de sódio, o átomo do hidrogênio e o átomo do oxigênio, tá? Então, sódio deu 23U. Professor, o que é esse U aí? U é unidade de matéria, né? Então a gente representa massa atômica terminando aí em U, né? Ou gramas por mol. A gente vai já ver. Oxigênio tem quantas unidades de matéria? Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Então vou aqui e coloco 16 bonito. 16, tá? E aí, qual é a massa atômica do hidrogênio? É 1. Então, coloco aqui esse 1 aqui, ó. Pronto. Total que vai dar aqui, 23 com 16, 39. 39 mais 1, 40, né? 40. Professor, e agora? Se eu colocar só 40, tá correto? Não, você tem que colocar ou 40U ou 40 gramas, né? Como a gente conhece também, por mol. Letra bonita. Gente, não é uma caneta, né? É um mouse mesmo. Então, tá bonito ainda a letra, tá? E aí, qual é a resposta correta? 40U ou 40 gramas por mol. É só isso, tá bom? Então, voltando lá para mais uma questão. Vamos aqui observar. Chegamos nessa questão aqui. Deixa eu ver o que foi que houve. Pronto. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de componentes em cada um é, respectivamente. Então você vai olhar para a imagem e vai saber quais são os componentes. E isso tem que ter uma atenção, porque algumas substâncias podem estar em estados físicos diferentes, mas ela é a mesma substância, são os mesmos átomos, né? Então vamos lá. Aqui está a questão, e aí a gente vai fazer essa análise, tá certo? Então, o que a gente observa aqui no sistema 1? Nós temos o óleo, é esse bem aqui, representa aí uma fase, certo? O gelo, é esse bem aqui, ó, representa também outra fase. E aqui a água, representa também uma terceira fase. Mas componente mesmo, nós temos apenas dois componentes, tá certo? Óleo e água, beleza? Então, no caso, nós temos aí óleo e água, apenas dois componentes. O que a gente observa? Professor, por quê? Porque água e gelo é a mesma coisa, gente. O gelo é água, certo? Só que está no estado físico sólido, né? Vamos aqui olhar no segundo sistema. No segundo sistema eu tenho água gasificada. Gente, água gasificada é água com gás, tá? Beleza? E aí também encontra aqui o gelo, né? Então o gelo, vou ter aqui algumas bolinhas de gás que fica como se fosse um refrigerante, né? Quem já bebeu um refrigerante ou uma água do gênero sabe que tem gás ali, ok? Então esse gás não é água, né? Não é gás de água, tá certo? Não é vapor de água, tá certo?
Então, nesse caso, está em água com gás. Então, aqui nessa água com gás, eu vou ter a água formando uma fase, né? O gás formando outra fase e o gelo formando outra fase. Mas a questão quer saber dos componentes, o número de componentes que tem, tá? Então aqui no caso está errado, é o número de componentes. Ok? Então vamos lá, o número de componentes. Eu tenho água e gelo. Representam quantos componentes água e gelo? Só um, né? Beleza? Estão em estados diferentes. O gás aqui, ele não é água, então ele vai ser aí um segundo componente. Aqui nós vamos ter aí, ó, dois componentes, certo? A água, né, está nos dois estados, e o gás. Aqui, chegando nessa terceira situação, nesse terceiro sistema, nós encontramos o óleo fazendo aqui uma fase, né? O gelo, né, fazendo aqui outra fase, certo? Nós encontramos aqui a água, né, fazendo aqui uma terceira fase, e uma pedra aqui, algo que a gente vai já reconhecer, fazendo uma outra fase. Seriam 4 fases aqui, mas a questão quer saber de componentes, tá bom? Então, beleza. O óleo é um componente, lá vai, O gelo e a água é um componente apenas, certo? Só que aí o que acontece? Essa água está salgada. Então também tem o sal. O sal aqui vai representar o terceiro componente, tá bom? Aí eu chego no granito. Observa só o granito. O granito tem uma parte aqui cinzenta, tem uma parte cinza um pouco mais escura e tem uma parte branca, né? No caso, é um sólido que é a junção de vários componentes. Então nesse caso aqui no granito a gente sempre vai ter 3 componentes, tá? Então eu já tinha 2, 3 componentes, mais o granito, que só nele já tem 3 componentes, né? Você pode ver, são 3 substâncias diferentes, né? numa pedra, digamos assim, tá? E aí ao todo a gente vai ter 6 componentes, ok? Então a resposta 2, 2, 6, beleza? E aí a gente vai para a nossa terceira e última questão dessa aula de discussão, falando aí sobre o desinfetante mais usado nas nossas residências, aí, que no caso é o hipoclorito de sódio, né? Ai, professor, que nome estranho. A gente decora nome de famosos que são de outro, sabe, de outro país, e aí vocês memorizam. Então, hipoclorito de sódio é uma coisa bem comum, tá certo? Tem a seguinte fórmula abaixo. De acordo com a fórmula, se trata de... Tem aqui a fórmula do hipoclorito de sódio. Então, vamos lá. Essa é a fórmula do hipoclorito de sódio, certo? Então, aqui. O hipoclorito de sódio, gente, ele é conhecido também como água sanitária, né? Ele é um desinfetante, né? É um bactericida. Enfim, tem inúmeras funções, certo? E aí, nesse caso, você observando para cá, a gente vai saber que é o quê? Olha, é uma substância pura, simples? Não, né? Porque no caso aqui nós estamos nos referindo a 3 elementos diferentes. E aí o que a gente tem que saber é que isso aqui é uma mistura, né? É uma mistura que tem proporções diferentes entre elas. E aí é lógico que a gente não consegue identificar esses elementos aqui, ó, tá? Mas eles estão aqui. Então a gente sabe que isso aqui é uma mistura. Então a gente vai chamar essa mistura de mistura homogênea. Por quê, professor? Porque ela apresenta somente uma única fase, tá? Uma única fase. Eita, que eu tento escrever aqui. Uma única fase também é chamada de mistura homogênea. E no caso aí é a resposta, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Próxima aula vai ser uma aula de revisão. Espero que todos estejam bem. Até lá.